Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. O Senhor está batendo a porta. Como ele bate? De que forma o Senhor bate a porta? Quem é? Olá, irmã. Olá, irmã. Quem são vocês? Somos pessoas de fé. Vimos o adorno em sua porta e soubemos que também crê no Senhor. Então batemos a sua porta, esperando poder partilhar com você. Sim, Agora entendi. Podem entrar. Que que bom. bom. Graças a Deus. Irmã, irmão, nós temos uma questão para discutir com vocês. Pois não? Qual é a questão? Todos que acreditamos no Senhor aguardamos a volta dele. Até hoje, nós não vimos o Senhor descer em uma nuvem. Há mais calamidades e quase todas as profecias relativas à volta do Senhor se cumpriram. Muitas pessoas sentem que o Senhor já devia ter voltado. Por que então ainda não demos as boas-vindas ao Senhor de volta? Será que o Senhor já apareceu e está trabalhando, mas não sabemos disso? Como vocês veem essa questão? O Senhor apareceu e está trabalhando? É impossível. O Senhor, nos últimos dias, descerá em uma nuvem para todas as pessoas verem. Isso foi o que o próprio Jesus disse. Sim. No entanto, não vimos o Senhor chegar em uma nuvem. Como dizem que o Senhor voltou? Sua demora para descer em uma nuvem é para nos testar, botar nossa confiança à prova. Se mantivermos firme o nome do Senhor e defendermos seu caminho, não importando que adversidades encontremos, se difundirmos o Evangelho e dermos o testemunho do Senhor, quando o Senhor vier, ele nos levará ao reino dos céus. É o que pensamos. Irmã, todos esperam que o Senhor desça em uma nuvem. Está de acordo com as palavras do Senhor. Mas a profecia do Senhor sobre a sua volta nos últimos dias não se refere apenas a esse aspecto. O Senhor também profetizou, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Amém. Se o Senhor voltar nos últimos dias descendo em uma nuvem, como essas profecias se explicam e como se realizam? Há muitas profecias sobre a volta do Senhor. Não podemos estar certos sobre o método da volta do Senhor com base em uma declaração dele. Concordam com isso? Sim, é assim. Nessas passagens da Escritura, o Senhor Jesus mencionou: mas à meia-noite ouviu-se um grito. E como um ladrão, que no momento mais sombrio, quando não houver sinal, o Senhor virá silenciosamente. A vinda do Senhor não é algo que todas as pessoas saberão. Somente alguns saberão primeiro sobre a vinda dele. E anunciarão as boas-vindas da chegada do Senhor aos outros à meia-noite. Essa sua explicação é muito clara. Graças a Deus. Quando as igrejas estiverem desoladas no mundo, sem a obra do Espírito Santo, quando os crentes forem mais oprimidos, talvez alguém testemunhe a volta do Senhor. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Há também uma profecia no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Portanto, todos os que derem boas-vindas ao Senhor devem dar ênfase em ouvir a voz do Senhor e buscar o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Isso é essencial. Se uma igreja em particular tem a voz e as palavras do Espírito Santo, isso poderia ser a manifestação e a obra de Deus? Ver os discursos do Espírito Santo não é ouvir a voz de Deus? Não é dar as boas-vindas ao Senhor?
Somente assim estaremos com o Senhor no banquete. Vocês acham o meu entendimento correto? Graças a Deus. Esta conversa é esclarecedora, é o verdadeiro caminho. Sim. Líamos sempre as palavras do Senhor, mas não víamos a luz nelas. Ouvir esta partilha de vocês iluminou meu coração. Graças a Deus. Sobre dar boas-vindas à volta do Senhor, precisamos buscar as palavras do Espírito Santo para as igrejas. Hoje viemos trazer a vocês as palavras do Espírito Santo para as igrejas. Por favor, ouçam por um instante. Se puderem ouvir a voz de Deus nestas palavras, devem investigar o verdadeiro caminho. Palavras do Espírito Santo para as igrejas? Vamos ouvir. Sim. Está bem. Lerei algumas passagens para vocês. Bom, Leia. O plano de gestão de Deus de 6.000 anos se aproxima do fim. E a porta do reino se abriu para todos que buscam a aparição de Deus. Caros irmãos e irmãs, o que vocês estão esperando? O que vocês procuram? Aguardam a aparição de Deus? Procuram as pegadas de Deus? Como é desejada a aparição de Deus e como é difícil encontrar as pegadas de Deus. Com certeza. Nos tempos atuais, em um mundo como este, o que devemos fazer para testemunhar o dia da aparição de Deus? O que devemos fazer para seguir as pegadas de Deus? Tais perguntas estão diante de todos que aguardam a aparição de Deus. Todos vocês já refletiram sobre essas perguntas mais de uma vez. Mas qual foi o resultado? Onde Deus aparece? Onde estão as pegadas de Deus? Vocês já obtiveram as respostas? Muitos responderiam da seguinte maneira: Deus aparece entre aqueles que o seguem. E suas pegadas estão entre nós. É simples assim. Qualquer um pode oferecer uma resposta convencional. Mas vocês realmente compreendem o que é a aparição de Deus? E o que são as suas pegadas? A aparição de Deus diz respeito à sua chegada pessoal à Terra para realizar sua obra. Com sua própria identidade e seu caráter, e por seu método inerente, ele desce entre os homens para conduzir a obra de iniciar uma era e terminar uma outra era. Esse tipo de aparição não é uma forma de cerimônia, não é um sinal, uma imagem, um milagre, nem uma visão grandiosa, muito menos algum tipo de processo religioso. É um fato real e genuíno, que pode ser tocado e contemplado. Esse tipo de aparição não é para seguir um processo ou realizar uma tarefa de curto prazo. Antes, é uma etapa da obra em seu plano de gerenciamento. A aparição de Deus é sempre significativa e está sempre relacionada ao seu plano de gerenciamento. Essa aparição é completamente diferente da aparição de orientação, liderança e esclarecimento de Deus para com um homem. Deus realiza uma etapa de grande obra a cada vez que se revela. Essa obra é diferente daquela realizada em qualquer outra era. É inimaginável para o homem e jamais foi experimentada pelo homem. É uma obra que inicia uma nova era e conclui a era antiga. É uma forma nova e aprimorada da obra de salvação da humanidade. Além disso, é uma obra para trazer a humanidade à nova era. Essa é a importância da aparição de Deus. Palavras profundas. Sinto que são inspiradas pelo Espírito Santo. sim. Graças a Deus, vou ler outra passagem para vocês. Ótimo. Uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, devemos buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus,
as declarações de Deus. Pois onde há as novas palavras de Deus, há a voz de Deus. E onde há os passos de Deus, há as ações de Deus. Onde há a expressão de Deus, há a aparição de Deus. E onde há a aparição de Deus, há o caminho, a verdade e a vida. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Assim, quando recebem a verdade, muitas pessoas não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus. E muito menos reconhecem a aparição de Deus. Que erro gravíssimo. A aparição de Deus não pode ser acomodada às concepções do homem. E muito menos Deus irá aparecer a pedido do homem. Deus faz suas próprias escolhas e tem seus próprios planos quando realiza sua obra. Além disso, ele tem seus próprios objetivos e seus próprios métodos. Não é necessário que ele discuta a obra que realiza com o homem, ou que busque o conselho do homem, muito menos que informe a cada pessoa individualmente sobre suas obras. Esse é o caráter de Deus e, além disso, deve ser reconhecido por todos. Se vocês desejam testemunhar a aparição de Deus, se desejam seguir as pegadas de Deus, então devem antes transcender suas próprias concepções. Vocês não devem exigir que Deus faça isso ou aquilo. E menos ainda, você deve encerrá-lo em seus próprios limites ou restringi-lo às suas próprias concepções. Em vez disso, vocês precisam se perguntar como devem buscar as pegadas de Deus, como devem aceitar a aparição de Deus e como devem se submeter à nova obra de Deus. Isso é o que deve ser feito pelo homem. Como o homem não é a verdade e não possui a verdade, ele deve buscar, aceitar e obedecer. Essas palavras explicam como buscar a manifestação de Deus. Não são algo que uma pessoa comum falaria. Certamente há a inspiração do Espírito Santo nelas. Graças a Deus. Exatamente. Eu vou ler outra passagem. Bom, Quando Jesus veio ao mundo dos homens, ele trouxe a Era da Graça e findou-se assim a Era da Lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne. E quando ele se tornou carne desta vez, ele terminou com a Era da Graça e trouxe a Era do Reino. Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão conduzidos à Era do Reino e serão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens. E não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de seu caráter, a qual tem sido corrompida por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era,